Bom dia, gente, tudo bem? Vim aqui hoje gravar esse vídeo assim, meio de forma despretensiosa, porque eu tava aqui lendo umas notícias, tentando virar uns votos, e eu me peguei conversando com uma pessoa que vai votar nulo, porque não quer escolher o menos pior. E eu super entendo esse discurso, eu super entendo também o discurso do eu não acho que eu deveria ser obrigado a votar, também acho. Mas o que a gente tá vivendo agora é muito, muito, muito maior do que isso, sabe? Vai muito além disso. Porque a gente tá escolhendo, não é entre o pior e o menos pior, sabe? É entre um cara que já ganhou o prêmio de melhor prefeito da América Latina, pelas mãos do prefeito de Nova York, pesquise, o Haddad ganhou esse prêmio, e um cara que não ganhou nem medalha no exército. O cara foi expulso do exército. Foi expulso de paraquedismo, não sei o que, mas foda-se, o cara foi expulso do exército por, inclusive, atentado à bomba. Ele planejou explodir bombas dentro do quartel. Então, assim, se você chama a Dilma de terrorista e o Bolsonaro não, tem alguma coisa errada, porque o cara tramou contra o quartel dentro do quartel. Ele foi, tipo, muito mais cuzão. A Dilma era inimiga declarada mesmo, queria lutar contra a ditadura e não negava. O Bolsonaro não, o Bolsonaro tava lá dentro e armou um atentado dentro do quartel, tipo, se ele não é terrorista, então não sei. Mas enfim, não é esse o ponto aqui. O ponto é que você votando nulo, infelizmente sim, você está ajudando o Bolsonaro a ganhar. Porque quanto mais votos brancos e nulos, menos votos ele precisa para ganhar. Saca? Esse negócio de que se tiver mais votos nulos a eleição é cancelada, blá blá blá. Não, isso é mentira, isso é fake news, tá? E inclusive fake news a gente já tem visto muito por aí, né? Acho que essa foi a primeira fake news, grande fake news eleitoral, a fake news do voto nulo. Nessas eleições o bagulho tá ridículo, o bagulho tá parecendo eleição de... Nem a eleição do Grêmio na quinta série, sei lá, do Grêmio Estudantil, quando eu tava na quinta série, era tão baixa assim, tá ligado? Nem... Gente do céu, nem... Sei lá o que eu posso dizer, eu posso rir, eu tenho que rir pra não chorar. Mas enfim, eu quero trocar essa ideia com você que vai votar nulo. Irmão, eu sei, as pessoas acham que ele não vai fazer tudo que ele fala. As pessoas acham que a Constituição vai impedir ele de fazer tudo que ele fala. Mas a Constituição não garante nada. Vocês sabem como foi o golpe de 64? Vocês sabem que é só o cara ir lá e falar, vou fechar essa porra e mete o exército e já era. Você sabe que ditador não pede licença, ditador não segue as leis, ditador não cumpre a Constituição. Você tá ligado nisso, né? Você sabe como é que funciona, você sabe que o cara não vai pedir permissão. E mesmo se o cara for pedir permissão, você sabe que ele tá com um congresso grande ali, né? Do lado dele. Ele tem vários aliados, tem vários governadores puxando saco, tem várias pessoas surfando na onda. Então, assim, não vai ser difícil. Não vai ser difícil ele fazer qualquer absurdo que ele queira. E, tipo... Se você realmente acha que não, você tá pensando igual... Desculpa, mas isso é histórico, isso é fato histórico. Você está pensando igual os alemães pensavam de Hitler. Muitos diziam isso, se você, né, lê um pouco, estuda um pouco. Até se você assiste um documentário, não precisa ler não, você tem preguiça, assiste um documentário, não dói. Você vai ver que os alemães também não acreditavam, falavam exatamente a mesma coisa, que Hitler não ia fazer tudo que ele falava, capaz, ele fala isso só pra chamar atenção, capaz, não vão deixar, a gente tem lei, a gente tem Constituição, o cara não vai conseguir fazer isso, você é louco. E deu no que deu, né? Eu não vou aqui nem usar o argumento dele ser racista, dele ser homofóbico, porque eu já percebi que as pessoas simplesmente não ligam pra isso, saca? As pessoas veem, as pessoas enxergam que o cara é racista, que o cara é homofóbico, que o cara é misógino, que o cara é xenófobo, que o cara é tipo um cuzão, mas as pessoas não ligam pra isso. As pessoas, esse não é um argumento, eu já percebi, eu usei esse argumento muito tentando virar votos, tentando conversar, e eu percebi que, tipo, foda-se. Mas ele não é corrupto. Ele é homofóbico, mas ele não é corrupto. Como se ser homofóbico não fosse um tipo de corrupção de integridade, corrupção moral, tá ligado? Você ser racista, você ser homofóbico já é uma corrupção ética, corrupção moral, corrupção humana. Você consegue entender? Você achar que uma pessoa tem que morrer, ou que uma pessoa tem que
não ser quem ela é só porque isso não te agrada, isso já é uma corrupção humana, irmão. Irmão, você não escolheu ser quem você é, tá ligado? Você lembra, eu quero que você me diga se você lembra do momento exato que você... Olha, eu sou assim, eu escolhi ser assim, eu vou ser assim. Eu vou gostar de chupar piroca, vou gostar de comer buceta, vou gostar de dar o cu. Você não faz essa escolha, tá ligado? Isso é uma coisa que... Cara, você odiar uma pessoa por ela ser como ela nasceu, isso é tão absurdo, saca? Isso é tão imoral. Porque se for assim, então beleza. Então eu tenho preconceito com pessoas como o Bolsonaro, sabe? Deveria ter uma nova categoria de pessoas, assim. Tem o ser humano, né, que é uma coisa geral. Aí tem lá o hétero, o gay, o trans, né? Várias. E daí tem os bolsonarianos, que são as pessoas péssimas, as pessoas horríveis, as pessoas que nascem pra ser ruins. Tem as pessoas que nascem pra dar bunda, nascem pra dançar, nascem pra jogar, nascem pra fumar maconha. E tem as pessoas que nascem pra ser ruins, tá ligado? Tem as pessoas que nascem pra ser um encosto, pra ser uma escória da humanidade. Daí essas pessoas são os bolsonaros. Porque... eu vou ser muito xingada. Nossa, eu tô até vendo, me deu até um nervoso agora. Socorro. Mas então, beleza. Então eu tenho preconceito. Eu não quero que essas pessoas bolsonaras saiam na rua. Porque eu não sou obrigada a ver isso. Porque imagina, meu filho vai ver isso e vai achar que é normal ser louco, ser lunático, assim. Eu não quero. Você percebe como isso faz muito mais sentido do que o cara falar que não quer que os gays se amem livremente? Ou que o cara falar que negro só serve pra... nem pra procriar, como ele disse naquela fala escrota. Enfim, esse argumento eu já percebi que infelizmente não é um argumento que eu posso usar. Porque as pessoas não ligam. Geralmente quem vota nele ou acha que ele não vai fazer tudo isso contra essas pessoas, ou simplesmente também odeia essas pessoas tanto quanto ele. Então já percebi que esse argumento não é um argumento plausível. Agora a gente pode usar um argumento, por exemplo, de que ele é corrupto. Que as pessoas falam que ele é honesto, ele não é honesto. Ó, por exemplo, vamos dar alguns exemplos aqui, ó. O PP, que foi o partido que o Bolsonaro foi filiado até 2 anos atrás, antes dele ficar com essa ideia de ser candidato à presidência, aí ele falou, puta, eu vou ter que sair desse partidinho aqui, está, né? Porque esse partido aqui não queria que ele fosse candidato à presidência, o partido dele não queria. Aí ele vazou pra um partido que quisesse lançar ele. O PP é o partido com o maior número de deputados investigados pelo Supremo Tribunal Federal. É o maior número de envolvidos na Lava Jato também, adivinha? Não é no PT, é no PP, que é o ex-partido do Bolsonaro. Então, assim, o Lula obrigatoriamente sabia de todo o esquema de corrupção que rolava no partido. Por quê? Porque ele era do partido, como é que ele não ia saber? Mas o Bolsonaro não sabia de nada. O Bolsonaro estava lá 30 anos no partido e não sabia que o partido dele é o com mais investigados na Lava Jato. Pá! Tá, você e você fala que eu que tenho bandido de estimação. Ok, beleza. O Bolsonaro só saiu do PP porque não admitiram como candidato da presidência. E quando chegou o atual PSL, houve uma cisão interna, ou seja, nem ali os caras concordavam em colocar ele como candidato à presidência e declararam em comunicado oficial. A chegada do deputado Jair Bolsonaro é inteiramente incompatível com o projeto de construir no Brasil uma força partidária moderna, transparente e limpa. Se vocês não entenderam, eu vou explicar. O próprio partido do Bolsonaro, antes de lançar ele a candidato à presidência, houve um burburinho dentro do próprio partido, porque o próprio partido não queria lançar o irmão à presidência, porque sabia que ali o bagulho era treta, tá ligado? Ó, é incompatível com o projeto de construir no Brasil uma força partidária moderna, transparente e limpa. Moderno, transparente e limpo. 3 coisas que Jair Bolsonaro não é, né? Isso não fui eu que falei, foi o partido dele, irmão. Já no PSL, Bolsonaro admitiu receber 200 mil de propina da JBS. Disse, e isso tá gravado em vídeo, depois eu vou colocar, eu tô me inspirando aqui numa matéria sensacional que eu li, de 60 motivos para não votar no Bolsonaro, que eu estou adaptando para 60 motivos para não votar nulo, porque a gente sabe hoje que votar nulo pode ajudar o Bolsonaro a ganhar. Então eu não tô querendo convencer você, bolsominion, eu tô querendo falar com quem ainda vai votar nulo, tá? Então assim, eu tô usando esse texto maravilhoso da... Cadê?
Eu não tô achando o nome da pessoa que escreveu o texto aqui. Não achei, mas eu vou deixar o link aqui, tá? É da revista Fórum, não achei o nome da jornalista. Depois eu acho, coloco aqui, porque agora eu quero, né? Vamos agilizar o vídeo. Ah, isso tem tudo fontes, tá? Antes que você fale, ela não achou o nome da jornalista. Eu não achei porque eu tô com pressa, mas está aqui, é na revista Fórum e tem todas as fontes e tudo, tá? Tudo que você precisa pra comprovar que tudo que eu tô falando aqui é verdade, tá? Então vamos lá. Já no PSL, Bolsonaro admitiu ter recebido 200 mil de propina da JBS. Isso tá gravado em vídeo. Foi quando ele disse ainda aquela famosa frase do recebeu sim, qual partido que não recebe propina? Gente, isso é muito absurdo, porque se você vem com o discurso de ser contra a corrupção, você não pode achar normal um partido receber propina. Uma coisa é você saber que os partidos recebem propina e você ir lá e lutar, se posicionar contra isso. Outra coisa é você falar, recebeu, mas qual não recebe? Foda-se, não tem problema. Como é que... É incoerente, entende? Cadê o combate à corrupção? Não combate nem dentro do próprio partido. Inclusive, recebeu essa grana. Isso não sou eu que tô falando, tá? Ele admitiu. Nos últimos 12 anos que o Bolsonaro e os seus 3 filhos, né, estão na vida pública, eles se dedicaram somente à vida pública, tá? Eles não trabalham com outra coisa. Eles são políticos. Eles só trabalham na política. Vivem, teoricamente, do salário de políticos. O patrimônio da família cresceu 427%, com índices de lavagem de dinheiro, tá? Um exemplo. Eles compraram 2 casas num condomínio de luxo da Barra da Tijuca por 1/3 do preço que vale. E matematicamente falando, as casas tiveram uma valorização de 450% nos últimos 8 anos, o que não aconteceu com nenhuma das outras casas do condomínio, só a deles. Será que por morar um Bolsonaro dentro, a casa já valoriza 400%? Imagina só. Ok. A gente só queria saber como. Explica pra nós aí, galera. Digita no Google 427%, você vai ver que é verdade. O irmão de Bolsonaro foi descoberto como funcionário fantasma da Alesp. Ele recebia um salário de 17 mil reais por mês e nunca apareceu no trabalho, tá? E aí, cadê? Qual a explicação? Primeiro que empregar irmão, até onde eu sei, se ela não é nepotismo, isso deixou de ser crime, não era crime, não sei. Não sei também como é que é, mas enfim, Bolsonaro, né? Bolsonaro pode tudo. Bolsonaro pagou 240 mil em dinheiro público a uma produtora de vídeo que não existe a não ser no papel, tá? Isso também é verdade, você pode pesquisar aí. A empresa simplesmente não existia. E aí hoje tudo começa a fazer sentido para mim, sabe? Tanto de fake news, essas coisas, tudo, não sei, cara. Tudo começa a fazer meio sentido para mim. Isso é gasto ilícito e crime de falsidade ideológica. Ou seja, criminoso, né, amigos? Criminoso. Quando questionado sobre o auxílio moradia que recebia, mesmo tendo diversas casas, não é nenhuma casa, tá? O Bolsonaro disse que usava o dinheiro para comer gente. Isso também você pode ver aí no vídeo, ele disse. E assim, só pra você saber, são mais ou menos 900 mil reais que ele já ganhou ao todo de auxílio moradia pra comer gente. E você aí se fudendo pra pagar um aluguel, tá? E se você acha que isso é lei, assim, não por nada, mas eu acredito que não é porque uma coisa é lei que ela é justa. Então, eu gosto de pensar que eu posso mudar as leis injustas. Isso é uma puta de uma lei injusta, tá? E o Bolsonaro votou a favor de manter os seus privilégios. Então, assim, ele não tá nem um pouco afim de abrir mão dos seus privilégios, saca? Isso, pra mim, é uma corrupção moral. Você saber que as pessoas estão passando fome, as pessoas estão se fudendo, as pessoas estão voltando a cozinhar com lenha, mas, eu não vou abrir mão dos meus privilégios, não. Meu auxílio terno, meu auxílio moradia, não vou abrir mão. São meus, ninguém pega. Gente, tem tantas coisas aqui que esse vídeo vai ficar gigante. Ó. O general Augusto Heleno Ribeiro, escolhido por Bolsonaro para o Ministério da Defesa, recebia o salário de 59 mil reais no Comitê Olímpico Brasileiro. Segundo a lei, ele só podia receber 33 mil, tá? Ele recebia acima. Por quê? Ninguém sabe. Depois que isso foi descoberto e divulgado, ele se demitiu. Mas ele já tinha feito um bom pé de meia, né, amigos? Lógico.
Onyx Lorenzoni, além de ajudar a construir o programa de governo de Bolsonaro, é o seu articulador de apoios. No ano passado, ele confessou ter obtido 100 mil em Caixa 2, dinheiro sujo, crime. Aspas, abre aspas. Vou ao Ministério Público e ao Judiciário responder por este erro que cometi, disse. Até hoje não foi investigado por isso, mas está investigado, no entanto, por Caixa 2, no caso Odebrecht. Então, assim, quem é que tem amigo bandidos, meu amor, o cara assumiu, tá? Até hoje, eu não sei vocês, mas até hoje, pra mim, na minha leiguice, não ficou muito clara as provas concretas contra o Lula. Mas o cara que confessou. Diferente, né? Tratamento à lei. Tudo bem. Paulo Guedes, responsável pela economia do governo de Bolsonaro e escolhido como ministro da Fazenda, está sendo investigado por fraude. Captou 1 bilhão de forma irregular. 1 bilhão, tá? É dinheiro para um caralho. E é esse cara aí que vai ser o seu economista, né? Que é só ele que sabe. Tudo manda perguntar pro Paulo Guedes. O Bolsonaro não sabe nem de que signo ele é. Ele vai mandar perguntar pro Paulo Guedes. Bolsonaro está sendo acusado de usar Caixa 2 nas eleições. Isso aí vocês já viram, né? E é um crime eleitoral. Ao menos 4 empresas financiaram com dinheiro sujo a compra de pacotes de distribuição de mensagens contra o PT por WhatsApp, no valor de 12 milhões de reais por pacote. E assim, não sei se vocês acompanham os últimos acontecimentos, mas teve até um empresário que meio que confessou sem querer no vídeo, o Bolsonaro tem que ganhar logo pra gente parar de gastar dinheiro e tal. E se for ligando Lé com Cré, assim, o WhatsApp excluiu as contas fakes, as contas que estavam fazendo spam, as contas que estavam divulgando fake news, e olha só, a conta do filho do Bolsonaro foi excluída também. Se isso não é uma prova, meu amor, eu não sei mais o que é. Outra. Eu sonego imposto. Sonego tudo que for possível, disse Bolsonaro em vídeo. Agora você imagina Dilma falando isso. Vocês iam matar a mulher, vocês iam execrar a mulher. Como é o Bolsonaro, né? Então ele pode ser bandido, dizer que é bandido, que vocês ainda vão falar, eu não sei qual é pior, é o Haddad ou é o Bolsonaro? Na atuação política. Muito se fala do Brasil virar uma Venezuela caso o PT ganhe. Primeiro, gente, já faz 16 anos que o PT tava no governo, né? 16? Não, porque os últimos 2 não foram de PT. Então, faz uns anos que o PT tava no governo e eles ainda não conseguiram instaurar essa maldita ditadura comunista. Eu tô esperando esse dia, cara. Porque, puta que pariu, é muita incompetência mesmo. 12 anos pra fazer isso, os caras ainda não fizeram. Agora vão fazer. Sério. Gente, vocês não... Sério, isso não existe, tá? Isso não existe, isso não vai acontecer. O Brasil não vai dar um golpe comunista, tá? Em primeiro lugar... Cadê? Agora eu me perdi aqui. A Venezuela tem um governo autoritário e militar igualzinho a quem? A Bolsonaro. A Venezuela tem um governo que diz que tem que prender e expulsar os inimigos, igualzinho a quem? A Bolsonaro. A Venezuela tem um governo que censura os seus críticos, os seus opositores, igualzinho a Bolsonaro. Não sei vocês, mas me parece que a gente vai estar muito mais perto de virar uma Venezuela com Bolsonaro do que com o Haddad, um professor da USP. Inclusive, o Bolsonaro era um admirador do Chaves, o que ele disse alguns anos atrás. O Chaves é uma esperança para a América Latina, e eu gostaria muito que essa filosofia chegasse ao Brasil. Ele vai fazer o que os militares fizeram no Brasil em 64, com muito mais força. Na verdade, não tem nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Acho ele ímpar. Aqui a gente tem várias coisas que a gente pode questionar, por exemplo, nada mais próximo do comunismo do que o meio militar. Na verdade, se a gente for ver bem mesmo, comunismo, assim, é a ausência de Estado, de militarismo, comunismo seria uma parada do povo mesmo, né? Mas eu não vou entrar nisso, tá? Mas aqui deu pra gente ver claramente que as filosofias dele são muito mais parecidas do que, né? Então, assim, isso também não sou eu que tô dizendo, tá, gente? Vocês podem pesquisar. Olha só, não, pra gente não virar uma ditadura, vamos votar em um cara que apoia uma ditadura. Calma aí que tá acontecendo alguma coisa, minha bateria está baixa.
O partido de Bolsonaro foi o partido mais fiel ao Temer nesse ano, mais inclusive do que o partido do próprio Temer. Os deputados foram mais a favor das medidas do Temer do que os próprios caras dos partidos do Temer. Então, assim, se os caras falam que são uma mudança, eu não sei de que mudança bem que eles estão falando, né? Porque, inclusive, o Bolsonaro votou a favor de todas as propostas do Temer absurdas. Inclusive, a reforma da Previdência, inclusive, votou contra a PEC das domésticas, né? Se você tem a sua mãe, a sua avó, ou se você é empregada doméstica, você saiba que, segundo o Bolsonaro, ela não devia ter direito a 13º, a férias, a trabalhar só 8 horas por dia. Não, mas claro, né? Ele não queria pagar isso para as empregadas dele. Então, lógico que ele ia votar contra, né? Bolsonaro também votou a favor da PEC 241, que congela os gastos com saúde e educação por 20 anos, uma medida do Temer. Então, assim, o cara dizer que ele é a favor de saúde, educação, tem que mudar isso aí, mas ele votou a favor do bagulho que congela os investimentos nessa área. Eu não sei pra vocês, mas pra mim isso é, tipo, incoerente, tá ligado? Tá, você quis congelar os gastos nessa área, então como é que você vai fazer, meu amigo? Me explica. Não fica só falando, tem que mudar isso aí, tem que... Me explica. Quero saber, termos técnicos, como é que você vai fazer? Ao longo de 27 anos como deputado, ele tem votado a favor do aumento de salários, benefícios e gastos dos deputados e senadores. E contra os direitos do trabalhador, por exemplo. E aí, meu amigo? O que você me diz sobre isso? Eu quero ouvir. Bolsonaro também, dentre dos muitos absurdos, ele disse que quer fazer... Agora ele já voltou atrás, né? Porque viu... Quer dizer, já voltou atrás, entre aspas. Ele disse que voltou atrás, a gente não tem certeza. Mas ele quer fundir os ministérios da Agricultura e os ministérios do Meio Ambiente. Os dois, né? O Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, ele quer transformar num só. O que isso significa? Significa que quem vai fiscalizar o desmatamento, quem vai decidir o que pode, o que não pode, sei lá, quais são as medidas a serem tomadas quanto a desmatamento e preservação da Amazônia e tudo mais que está imputado hoje ao Ministério do Meio Ambiente, vai ser a pessoa indicada para esse ministério, que ele já disse que vai ser uma pessoa da base produtora, não sei se é base produtora, mas enfim, o que isso significa? Vai ser um dos ruralistas, vai ser um empresário, provavelmente rico, bilionário, que manda e desmanda, vai ser um representante, né, dos ruralistas, dessas pessoas, que vai lá e vai dizer, olha, eu acho que tem que cuidar da Amazônia dessa forma. Gente, não precisa ser nem um pouquinho inteligente para saber que é totalmente conflitante os interesses do meio ambiente com os interesses da agropecuária. Ai, mas a agropecuária, mas o agronegócio, mas não sei o que, é o que gera emprego. Meu irmão, não vai ter emprego quando não tiver mais oxigênio, mais água, mais terra fértil. Não vai ter emprego quando você estiver morrendo, porque você não vai ter água limpa e nem ar limpo e nem onde plantar. Você consegue entender isso? Que é, tipo, muita babaquice você achar ok juntar os conflitos. Gente, desculpa, eu não quero ser rude nesse vídeo, eu tô trocando uma ideia de boa. Mas é que isso é muito absurdo, entendeu? É a mesma coisa que você colocar, sei lá, a raposa pra cuidar do galinheiro, tá ligado? Ah, não, a raposa vai decidir sobre a segurança das minhas galinhas. É basicamente a mesma coisa, tá ligado? É você dizer, ah, não, então tá. Então o empresário que só visa lucro, cada vez mais lucro, ele que vai decidir se tem que desmatar ou se não tem que desmatar. Ele que vai... Só não esqueça, pensa muito bem nisso. Não vai ter emprego se não tiver vida, tá? A gente não come dinheiro, a gente não respira dinheiro, a gente não bebe dinheiro. Então, assim... E outra, a gente não precisa ser uma eterna fazenda, né? O Brasil não precisa viver a porra da vida e da história dele inteiro sendo uma grande fazenda. A gente pode investir em ciência, em tecnologia, em educação, pra gente virar mais do que um grande celeiro, mas isso não é de interesse, né? Porque as pessoas querem manter os subempregos. As pessoas querem que o pobre, que o miserável continue pobre, continue miserável. Eles não querem que estude, que arrume um outro tipo de emprego. Não, tem que continuar lá plantando, sendo agricultor, não necessariamente miserável, né? Mas o pequeno a gente sabe que vive muito mal.
Ou a carteira assinada lá, batendo ponto, varrendo rua, supermercado, limpando sujeira de burguês. As pessoas não querem investir em educação, tecnologia, porque não querem tirar as pessoas do subemprego. E esses dias eu recebi uma mensagem exatamente isso, cara. Eu recebi, quem me segue lá no Instagram viu esse absurdo. O cara disse que as pessoas pobres precisam existir, porque senão quem é que vai querer juntar lixo? Um cara me disse isso. Sabe o que é pior? Um cara que fuma maconha e usa dreadlock me disse isso. Vocês percebem o quanto isso é grave? Um cara que, meu irmão, seria ele, saca? Eu não sei se ele se ligou que na lógica bolsonariana, o pobre que tem que continuar existindo pra continuar juntando lixo é ele mesmo. Tipo, ele não se reconhece como pobre. Meu irmão, deixa eu te falar. Todos nós somos pobres. Se você não precisa sair de casa pra trabalhar, se você não ganha, sei lá, mais de 20, 30 mil reais por mês, você é pobre também, cara, saca? E se você ganha isso, mas tem que pagar um monte de imposto, tem que pagar um monte de coisa, funcionário, não sei o que, na sua pequena empresa, ou pequena, média empresa, você é pobre também, irmão. Quando a gente tá falando de rico, de taxar colocar juros sobre fortunas e aumentar os impostos pros mais ricos, é pros ricos. Não é você não, o pobre coitado pagando financiamento, saca? Desculpa, eu às vezes me perco. O que mais? Tá. O Bolsonaro também, ele é a favor do imposto único. Você sabe o que significa mais ou menos o imposto único? O imposto único significa que a pessoa que ganha um salário mínimo e a pessoa que ganha milhares de reais, eles vão ter que pagar praticamente a mesma coisa de imposto. Isso te parece justo? O cara que ganha 1 ou 2 salários mínimos pagar a mesma coisa que o cara que ganha 30 mil reais, te parece justo, te parece equivalente com... Essa matéria que eu peguei é uma matéria que diz 60 motivos para não votar em Bolsonaro. Mas como eu disse, eu não tô querendo convencer eleitor de Bolsonaro. Eu tô querendo conversar com as pessoas que estão anulando o seu voto. Porque você anular seu voto é você deixar um cara que fez tudo isso aqui que eu tô falando ganhar. Não adianta você dizer que não, eu não estou escolhendo, eu estou me eximindo da responsabilidade. Irmão, não existe isso. Se a gente vê, ele está na frente. Tudo bem que agora a Haddad deu uma virada, eu acredito que é possível. Mas se você for pensar, o cara que tá ganhando é ele. E eu não vou votar, porque eu não quero fazer parte dessa escolha. Você já tá fazendo parte dessa escolha, irmão. A sua escolha é deixar ele ganhar. Beleza, você não precisa ser petista. Eu também não sou petista. Eu nunca votei no PT na minha vida. Mas, irmão, o bagulho vai muito além, tá? Você acha que... Assim, você acha mesmo que se você não gostar das medidas, por exemplo, o impeachment da Dilma, a gente foi lá, foi pra rua, pá, impeachment, fora Dilma. A gente não, né? Porque eu não fui. Ela saiu? Você acha mesmo que o Bolsonaro vai sair assim? Vai se permitir ser impeachmentado? Um cara que já disse que se eleito daria um golpe no mesmo dia. Você acha mesmo? Você realmente acha que, não, mas se ele fizer merda, a gente tira ele. Você acha mesmo que você vai conseguir tirar ele? Um cara que já disse que os seus inimigos todos têm que ir pra fora ou vão presos? Você sabe que se você não concordar com qualquer coisa que ele faça e você decidir se manifestar, ir pra rua, fazer qualquer coisa, você vai ser considerado o quê? Inimigo? Comunista? Você mesmo, coxinha, já vai ser taxado de comunista. Vai lá vestir a camisa verde e amarela protestar, vai levar tiro. Pra quê? Pediu ditadura. É isso. É isso que as pessoas não entendem. Não dá pra voltar. Botar o Haddad lá, se o Haddad fizer merda, beleza, a gente tira ele. Melhor ainda, fica a Manuela, linda, maravilhosa, presidenta. Linda. Mas o Bolsonaro, olha o absurdo. Se o Bolsonaro fizer merda e a gente quiser tirar ele, vai ser um cara muito pior do que ele lá. Vai ter um general escroto pra caralho, que dentre outras coisas já disse que o 13º é um absurdo, que não precisava existir, que lares onde só tem mães e avós é uma fábrica de, sei lá, de bandido, é uma fábrica de... Não lembro as palavras que ele usou, mas, sabe... Amigos, por favor, não se anulem, cara. Não se anulem. Eu vou colocar aqui o link. Tem mais um monte de coisas aqui que basicamente agora falam sobre homofobia e sobre racismo. Mas eu já disse que eu não quero usar esses argumentos, porque eu já percebi que as pessoas não ligam pra isso. Isso é muito grave, tá ligado? Você não ligar pra isso. Mas é o que eu de fato já percebi. E eu percebi que as pessoas negras também... Me desculpa, não é meu lugar de fala.
Não é. Eu não quero tomar o lugar de fala de ninguém. Mas o que eu percebi é que as pessoas negras que votam no Bolsonaro, ou elas não fazem ideia das origens e das histórias delas próprias, ou elas sofrem tanto com racismos que elas mesmo negam essa história, sabe? Já sofreram tanto com racismo, tanto com desigualdade, tanto com tudo que elas mesmas querem negar essa história. Que não é a minha história, não é de mim que ele tá falando. Gente, abre o olho, por favor, cara, por favor, isso é muito sério. Esse vídeo já ficou gigante. Eu queria ser breve, mas não tem como ser breve ao falar de um assunto desse. Então, por favor, a gente ainda tem 2 dias. 2 dias não, caralho, é amanhã. Hoje é sábado, eu tô achando que é sexta. Por favor, compartilhe esse vídeo com quem você sabe que tá indeciso, com quem você sabe que vai votar nulo ou em branco. Ainda dá tempo, gente. É um absurdo o que a gente tá vivendo. O mundo inteiro tá nos alertando. E a gente tá o quê? Fechando o olho, sabe? Eu acho que muito pior do que as pessoas que vão votar no Bolsonaro são as pessoas que estão vendo isso e que estão escolhendo se abster. Porque as pessoas que vão votar no Bolsonaro já estão cegas, sabe? Tudo bem de desespero, pode ser, de muita decepção. Eu até compreendo, mas eu não entendo essa cegueira, sabe? Mas as pessoas que vão se anular, isso é muito mais sério, porque vocês sabem o perigo que o cara é, mas vocês estão escolhendo se anular. Então, assim, por favor, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você acha que ainda tem um pingo de esperança. Se você quer ver os dados, as fontes de tudo isso que eu falei, eu vou deixar a matéria aqui no fim. Por favor, leia, pesquise, dê um Google, veja as fontes onde você lê as coisas, sabe? Porque o que a gente tá vivendo é muito sério e depois não vai dar pra voltar atrás, não é assim. Se instaurar uma ditadura, vai rolar muito sangue, vai dar muita merda. E o que as pessoas também entendem é que eles não vão perguntar, eles não vão sair na rua perguntando: ai, você votou no Bolsonaro? Aí você vai falar: ai, votei. Aí você vai sair de boa. Não, a ditadura vai ser pra todo mundo, irmão. Vai ser pra quem votou, vai ser pra quem não votou. Se você for pobre, fudido, não for da elite, até se você for da elite, meu irmão, até se você for da elite e você for considerado comunista, simplesmente por não concordar com qualquer coisa, também vai ser o inimigo, tá? Se você votou nele ou não votou nele, se você votou nulo ou não, não dá. Não, gente, por favor, pense na sua família. Meu Deus, quando eu penso na minha mãe, quando eu penso nos meus sobrinhos, cara, quando eu penso... Porque assim, é muito fácil pra mim sair do país, eu posso sair do país, mas irmão, tem muita gente que não pode, tem muita gente que não vai conseguir, tem muita gente que vai se fuder por você estar se omitindo, sabe? Vote 13, vote no Haddad, pra no dia seguinte você fazer oposição, você ir lá e cobrar, você ir lá e falar: e aí, seu cuzão, você vai fazer tudo que você falou? Eu quero ver, irmão, eu vou cobrar. Vote pra isso, eu não tô dizendo que ele é um santo, Deus na terra e tal, não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que se você quer ter o direito de cobrar, vota no Haddad, cara. Sério. Vota no professor formado em economia, não, formado em direito, com doutorado em economia, mestrado em não sei o quê. O cara é... Sério, por favor. Simplesmente pela manutenção da democracia. Entenda. Não adianta: ai, mas isso é uma democracia, então eu tenho o direito de... Exatamente, se você gosta de viver numa democracia e de ter o direito de escolher, entenda que votar num cara que ameaça a democracia vai tirar esse seu direito de poder escolher e de poder ir pra rua, vestir a camisa da seleção, fazer coreografiazinha. Se você não gostar de qualquer medida, qualquer que seja, e querer reclamar, fudeu pra você. Você tem que entender isso, cara. Você tem que entender isso, cara. É muito sério. Enfim, vote 13. Dá um like nesse vídeo, por favor, que eu tenho certeza que eu vou sofrer retaliação de bolsominions e tal. Então, se você viu esse vídeo e concorda com ele, dá um like, deixa seu comentário e compartilha com quem você acha que necessite ver esse vídeo. Vamos fazer aqui uma corrente de amor contra tanto ódio, contra tanto desespero, contra tanto despreparo. E vamos seguir firme, porque mesmo que o Haddad ganhe, que eu tenho esperança que vá, dias difíceis estão por vir, galera. Vamos se manter unidos e todos juntos depois, para qualquer que seja o resultado, cobrar. Eu só espero que o meu candidato
ganhe, porque eu tenho certeza que se eu for cobrar dele, ele não vai mandar ninguém me receber a bala e a cacetada. Tá? É nóis. Ele não. E se você vai votar nele porque ele defende a liberação do porte de armas, eu só queria te pedir pra você estudar um pouquinho os dados. Só um pouquinho. Porque em nenhum, e eu tô falando aqui grande, em nenhum país onde o porte de armas foi legalizado e tão facilitado assim como as pessoas querem que seja, os índices de violência e de criminalidade baixaram. Nenhum. Inclusive, eles só aumentaram, tá? Isso não sou eu que tô falando. Isso são dados que você pode ver, por exemplo, nos Estados Unidos, que é o queridinho, tá? Gente, entenda isso tudo. Indústria, a indústria bélica é uma indústria muito gigante que a gente não faz nem ideia. A gente não faz nem ideia. E os caras mandam e desmandam, os caras ganham muita grana. Eles não estão nem aí, eles querem que vocês se matem mesmo, que daí eles vão vender mais bala, eles vão vender mais arma. Tá ligado? Sem contar que pra um chefe de estado, um cara que quer ser chefe de estado, quer ser presidente, chegar e falar, eu vou dar arma na mão da população e cada um que se defenda. O cara tá assumindo que ele não vai conseguir resolver o problema da violência. Porque, tipo, foda-se, você faz por você, irmão. Eu não consigo resolver isso. Eu vou te dar uma arma e foda-se. Seja o que já quiser. Boa sorte. Mano, olha quantos casos que a gente tem de policiais que estão armados, preparados, capacitados e acabam mortos pelos bandidos. Cadê? Não era só ter uma arma que o bagulho ia dar certo? Você acha mesmo que você, Zé, que não consegue nem achar o clitóris direito numa mulher, vai ser o fodão que vai sair atirando e matando certeiro? E o tanto de casos de briga de rua, meu irmão. Tanto, a gente já tem tanta morte. Mano, teve uma vez em Curitiba que foi um vídeo, não vi ao vivo. Mas num caso, o ciclista, sei lá, o cara quase atropelou o ciclista ficou meio puto, deu um chute assim no pneu do carro. O cara desceu do carro e deu uma facada no peito do ciclista, irmão. Tipo, você quer mesmo que tenha uma arma? Porque a facada no peito, o cara foi ali e acertou. Se fosse uma arma, era tiro pra copo e pouco, podia a galera ir lá e levar bala perdida. Isso vai acontecer muito, irmão. E outra coisa também, você que é pobre, pé rapado, que tá pagando financiamento do seu carro suadinho aí, você acha que vai ser fácil e barato ter uma arma? Meu irmão, se você quer ter uma arma, você já pode ter uma arma, tá? Só que você tem que passar por vários testes psicológicos, tem toda uma burocracia, você tem que gastar uma grana. Tipo, não é proibido você ter uma arma, você pode tentar ter um porte de arma. Você acha que vai ser o quê? Que vai legalizar as armas e você vai comprar no Walmart? E se for assim, você realmente acha que comprar arma no Walmart é uma ideia inteligente? Sério, você não vive no mesmo Brasil que eu. Definitivamente.